A prospecção de jogadores do Internacional segue para a temporada de 2024 e um zagueiro formado pelo Corinthians, que está no futebol russo e chegou recentemente à seleção brasileira e está na mira da direção. Mais do que isso, o Inter tem conversas adiantadas por este jogador e uma possibilidade bem viável de um negócio atrativo para o clube, em função de uma dívida que o clube russo possui com o Internacional. A gente fala também a respeito do interesse colorado por um centroavante que fez sucesso no futebol brasileiro há 2 temporadas. Pedro Raul também está na mira do departamento de futebol do Inter, entretanto a negociação ainda não esquentou. A gente fala também a respeito de João Vitor do Benfica, que tem um esfriamento na pauta a partir do Internacional, e a renovação de Alan Patrick, que é um assunto que será debatido pelo Inter a partir dos próximos dias. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 14 de dezembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quinta-feira. Vamos começar falando a respeito da notícia dessa quinta-feira, que envolve o interesse colorado e as negociações que já estão avançadas, de certa forma, pelo zagueiro Robert Renan. O Robert Renan foi formado pelo Corinthians e vendido para a equipe do Zenit, justamente em troca do Yuri Alberto, mas esse é o assunto que eu vou entrar na sequência, tá? Ele tem 20 anos de idade e recentemente foi convocado por Fernando Diniz para a seleção brasileira, para substituir o Nino, que acabou sendo cortado da seleção. O Robert Renan está jogando no Zenit, mas está querendo voltar para o futebol brasileiro, e o Zenit está disposto a negociar o Robert Renan. Em um primeiro momento, o Robert Renan chegou a flertar com o próprio Corinthians, para voltar para o Corinthians. Só que o Zenit colocou uma cláusula que o Corinthians não gostou. O que é a cláusula? É um contrato de empréstimo, o Zenit emprestaria ele para o Corinthians, mas se algum clube fizesse uma proposta para o Zenit para comprar o Robert Renan, o jogador sairia imediatamente. Haveria uma cláusula de liberação, caso algum clube comprasse ele junto ao Zenit. O Corinthians não aceitou isso, mas o Inter está disposto a aceitar. Só que tem um outro fator nessa negociação que facilita para o Internacional, além dessa cláusula, tá? O Robert Renan, ele viria também através de um contrapeso, e o Inter poderia até adquirir uma parte dos direitos econômicos do jogador, em função de um débito que o Zenit possui com o Internacional. E esse débito envolve Yuri Alberto. O Yuri Alberto foi a maior venda da história do Internacional, 25 milhões de euros. O Inter vendeu ele para o Zenit, mas manteve para si 10% dos direitos econômicos do jogador. O Zenit vendeu o Yuri Alberto depois para o Corinthians e nunca repassou esses 10% da venda para o Internacional. E o Inter até ameaçou entrar na FIFA e iria entrar na FIFA em função disso. O Inter estuda e acredita que o Zenit deve à direção colorada algo em torno de 3 milhões de euros, tá? Bom, a partir disso, o Inter vai utilizar este débito, que é verdade, precisaria de um aval da FIFA, mas é um débito que quase todo mundo sabe que existe, porque o Zenit não passou nada em relação à venda do Yuri Alberto para o Corinthians para o Internacional. Usaria este valor para trazer o Robert Renan por empréstimo, talvez com aquisição de algum percentual de direito econômico. E dessa forma, o Inter teria o jogador também aceitando a cláusula de, se chegar alguém para executar a opção de compra do Robert Renan no Zenit, o jogador é liberado do Internacional imediatamente. Essa negociação está conversando, o Robert Renan, um zagueiro que agrada muito a comissão técnica do Internacional, a direção colorada, e pode, a partir dos próximos dias, ser um jogador a reforçar o Inter e um dos primeiros reforços dessa temporada de 2024, a partir do momento que o Inter está buscando um zagueiro para ser ali um terceiro titular, junto com Mercado, junto com o Vitão, e se o Nico Hernandes for embora, principalmente, é mais uma opção ali para a zaga, tá? Avançando, na tarde dessa quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a venda de Maurício, que está com impasse neste momento. O Maurício não tem nenhuma proposta oficial que foi aceita pelo Inter, mas o empresário do jogador está tentando forçar essa negociação. E o motivo? Porque ele entende que com uma possível vinda de Gustavo Scarpa, Maurício perderia espaço no elenco colorado. A direção do Inter nega e diz que quer manter Maurício até o meio do ano.
Eu dou detalhes sobre esse imbróglio, esse impasse, nesse vídeo que eu gravei na tarde dessa quinta-feira. Só clicar para assistir e saber um pouco mais do momento do Maurício e o futuro dele. Ele vai ficar, ele vai sair, como o Inter planeja o elenco tendo o Maurício, tá tudo nesse vídeo. É só clicar para assistir, tá? Uma outra informação muito importante desta quinta-feira envolve um centroavante conhecido da praça. Eu falo de Pedro Raul. Sim, Pedro Raul, que até foi formado aqui no Rio Grande do Sul, fez sucesso no Goiás, foi pro Vasco da Gama e agora depois foi vendido para o Toluca do México. Lá no Toluca, o Pedro Raul, ele não tem ido muito bem. Ele é reserva no Toluca neste momento, tem 2 gols na temporada, não tem jogado muito bem. E o Inter, segundo a informação do Wagner Martins, está monitorando o Pedro Raul. A gente sabe da busca do Inter por um centroavante, a gente sabe que o Lucas Alário é o ficha 1. Mas o Pedro Raul é um cara observado no momento também. O Inter não fez nenhum avanço por esse jogador, mas é observado. E como ele está em baixa por lá, e foi um jogador que já rendeu muito aqui no futebol brasileiro, no Goiás é verdade, daqui a pouco o Inter pode tentar avançar por esse jogador. É bom a gente ficar de olho em relação ao Pedro Raul, tá? Uma outra pauta importante é sobre Alan Patrick, tá? E a gente tem ouvido nos bastidores do Inter, quem conversa com pessoas da direção, um otimismo muito grande e uma promessa, uma garantia, basicamente, de que o Alan Patrick irá ampliar o seu contrato a partir dos próximos dias, tá? O Alan Patrick vai receber um aumento do Internacional, essa aqui é verdade, um aumento pleiteado por ele já há algum tempo, ali quando o Inter estava crescendo na Libertadores da América deste ano de 2023. O salário dele, e as pessoas garantem isso, não vai chegar ao patamar do Ener Valencia. Vai ser ali talvez entre a metade do caminho. Hoje o Alan Patrick ganha 1 milhão, o Valencia ganha 1,5 milhão com luvas. Vai chegar ali 1,2 milhão, 1,3 milhão. Mas é um aumento considerável que o Alan Patrick deve ganhar. E a direção do Inter está confirmando nos bastidores que sim fará este movimento a partir dos próximos dias com o jogador. O jogador também saiu de férias, né? Tá descansando, mas quando ele voltar, provavelmente essa questão do aumento salarial e da renovação do contrato vai ser resolvida junto ao jogador. Por último, eu quero falar sobre João Vitor. Eu trouxe ontem aqui a informação que veio de Portugal e depois veio de São Paulo também, de que o Benfica estaria interessado, aliás, o Inter estaria interessado no João Vitor, zagueiro do Benfica, tá? Uma informação importante foi trazida pela imprensa portuguesa e junto aos dirigentes do clube português ao longo dessa quinta-feira. O Benfica não aceita negociar o João Vitor por empréstimo. O Benfica quer vender o João Vitor. E aí complica um pouco a negociação para o Internacional, porque é um jogador que foi vendido por 8 milhões de euros do Corinthians para o Benfica. Então, para o Inter comprar esse atleta, seria um dinheiro muito grande, investimento muito grande. O Inter não deve fazer isso por um zagueiro. Por isso, hoje, eu acredito que a opção mais viável seja, de fato, o Robert Renan do que o João Vitor do Benfica, que é muito caro e, pô, se for para comprar, é bem difícil que o Inter avança nesse sentido, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente teve jogos hoje, nessa quinta-feira, da Europa League, e a gente tem neste sábado jogos da Premier League. Por exemplo, Chelsea e Sheffield United. Odd do Chelsea 1.25. Tem também Manchester City e Crystal Palace. Odd do City 1.18. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!